Existem mistérios pela África que você nem imagina. Bom, você já deve saber que a África é conhecida por suas savanas com vários animais bastante populares, como leões, elefantes e girafas, certo? Porém, existem algumas criaturas e objetos misteriosos que também podem ser encontrados nesses locais. E eu tenho certeza que o que vamos te mostrar hoje vai te chocar bastante, assim como chocou os cientistas que descobriram. Hoje você vai conhecer as descobertas mais bizarras já encontradas na África. Se você ficou curioso para saber quais são, já clica no botão do like aqui embaixo para marcar sua presença na nossa legião dos curiosos. Bom, agora que você já fez isso, vamos lá. Do espaço dá para ver uma coisa estranha no deserto, chamado Olho do Saara, que tem uns 40 quilômetros de diâmetro. Ele fica no Saara Ocidental e parece um alvo gigante com anéis concêntricos. Astronautas ficaram muito surpresos quando viram isso lá nos anos 60. Agora, chamam essa coisa de estrutura Richard. Fica numa parte deserta na Mauritânia chamada Tana. Essa estrutura tem partes claras e escuras que se destacam no deserto. Antes pensavam que era uma cratera feita por um asteroide, mas descobriram que não. Ela foi formada pela erosão ao longo de milhões de anos. A crosta da Terra se levantou primeiro, criando uma espécie de montanha. Com o tempo, o vento e a água foram desgastando as camadas mais fracas, formando esses anéis. Uma equipe encontrou um dinossauro muito antigo na África, no norte de Zimbábue. Esse pequeno dinossauro, chamado Miberasaurus rat, viveu há mais de 230 milhões de anos, quando os dinossauros estavam começando a aparecer. Ele era pequeno, tinha apenas cerca de 2 metros de comprimento e 30 centímetros de altura nos quadris. Apesar de ser pequeno para um dinossauro, era um predador ágil em seu ambiente. Os cientistas encontraram seus ossos quase completos em 2017. Eles viram que esse dinossauro era diferente dos grandes dinossauros com pescoço longo que surgiram mais tarde. Ele andava em 2 pernas e isso o tornava parecido com os dinossauros predadores famosos, como o Velociraptor e o Tiranossauro Rex, que vieram mais tarde. Madagascar é um lugar incrível, cheio de animais únicos como lêmures e camaleões que só vivem por lá. Mas não são só animais que fazem o Madagascar especial. Na região seca do sudoeste há um local chamado Floresta de Pedra. É como uma selva feita de pedras enormes que se erguem do chão com agulhas gigantes. Essas pedras feitas de calcário foram moldadas ao longo de milhões de anos pela água e pela erosão. Elas são tão altas quanto prédios de 70 andares. À primeira vista, elas parecem árvores petrificadas, mas de perto são mais parecidas com rochas pontiagudas e retorcidas. Na floresta de pedra vivem animais raros, como pássaros grandes e lêmures. O lugar é tão difícil de navegar que algumas pessoas dizem que há tesouros escondidos por lá. Porém, é perigoso andar por esse local por causa das rochas afiadas e dos caminhos confusos. Já imaginou se perder em um local tão assustador? Em todo o mundo, as pessoas contam histórias antigas sobre criaturas que são parte humanas e parte animal. Essas histórias incluem lobisomens, centauros e esfinges, mas essas são apenas lendas, certo? Porém, algumas pessoas acreditam que essas criaturas podem ser reais. Na África, existem histórias sobre homens-cachorro que andam em 2 pernas. Pessoas em diferentes partes da África dizem ter visto esses homens-cachorro, que às vezes são descritos como tendo o rosto de hiena e sendo muito altos. Em 2017, na África do Sul, pessoas disseram ter visto homens-cachorro altos perto de suas casas. Há também um vídeo mostrando 3 criaturas que parecem cachorros, mas uma delas se move de forma estranha, como se não fosse um cachorro normal. Na Libéria, as pessoas também falam de criaturas misteriosas parecidas com cachorros na floresta. Voltando para Madagascar, há uma criatura incrivelmente estranha que foi apelidada de besta louca. Esse mamífero viveu há milhões de anos, durante o final do período Cretáceo, e seus fósseis foram descobertos recentemente. Ele foi encontrado pela primeira vez em 1999 por colecionadores de fósseis, e seu crânio foi encontrado em sedimentos que têm mais de 66 milhões de anos. O crânio mostrou que era um mamífero, mas tinha dentes estranhos que nunca foram vistos antes. Mais partes do esqueleto foram descobertas em 2010, permitindo
que os cientistas aprendessem mais sobre ele. Eles descobriram que a besta louca era do tamanho de um texugo, com um corpo longo e estreito e pernas curtas. Os cientistas acreditam que a besta louca era um mamífero que cavava no solo. Os buracos do crânio sugerem que tinha um bom olfato, útil para encontrar comida no subsolo. Suas pernas curtas e corpo longo indicam que era bem adaptada para cavar. No Zimbábue, existe uma cidade antiga feita de pedras. Lá, os arqueólogos encontraram uma escultura gigante de pedra, parecendo um gigante. Ninguém sabe como as pessoas, há muito tempo atrás, conseguiram fazer essa escultura tão grande e detalhada usando apenas ferramentas simples. Os arqueólogos ficaram surpresos porque naquela época não tinha máquinas avançadas, só ferramentas simples. Mesmo com as máquinas de hoje em dia, esculpir algo assim seria bem difícil. Quem você acha que fez isso? Em 2013, alguns exploradores e cientistas encontraram ossos de um tipo diferente de nossos ancestrais, chamada Homo naledi, numa caverna escura na África do Sul. Esses ossos são especiais porque têm partes de humanos e partes mais antigas. Eles viveram há cerca de 236 mil a 335 mil anos atrás. Embora não tenham um cérebro pequeno como o dos chimpanzés, eles tinham mãos que poderiam segurar coisas com muita precisão. Além disso, podiam alcançar coisas acima de suas cabeças, mas tinham dedos curvos, bons para subir em árvores. É bem estranho como essas pessoas chegaram tão fundo na caverna, em um lugar chamado Broto de Morte, que é muito difícil de passar. Talvez eles tenham caído acidentalmente lá, ou talvez alguém os tenha colocado lá de propósito. Os antropólogos ainda não sabem de onde esses ancestrais vieram. Agora vamos para o Egito Antigo. Vamos falar sobre a luz de Dendera, encontrada no templo de Hathor. Essa imagem mostra um objeto que se lembra uma lâmpada moderna, conectado a um pilar e outros elementos misteriosos. Alguns acreditam que essa imagem representa uma lâmpada elétrica, sugerindo que os antigos egípcios possuíam tecnologia avançada. A semelhança do objeto com uma lâmpada, o pilar, que poderia ser interpretado como condutor de energia, e a presença de elementos que parecem fios alimentam essa teoria. A maioria dos especialistas em Egito Antigo discorda da interpretação tecnológica. Eles argumentam que a imagem possui um significado simbólico ligado à religião e à mitologia egípcia. O pilar, conhecido como Pilar Ged, representava estabilidade, e o objeto em forma de lâmpada seria o disco solar, o símbolo do deus Ra. Como o templo é dedicado a Hathor, deusa do céu, a imagem provavelmente possui um significado relacionado à astronomia e à religião. Portanto, a teoria da lâmpada elétrica não possui evidências arqueológicas que a sustentem. Não foram encontrados objetos ou sistemas elétricos no Egito Antigo que confirmem essa ideia. Por outro lado, a interpretação simbólica se encaixa no contexto religioso e cultural da época, com base em outros elementos da arte e da religião egípcia. Durante a Idade do Ferro, Grande Zimbábue era a maior cidade da região. Entre 1000 e 1400 anos depois de Cristo, pessoas construíram essas paredes gigantes durante 3 séculos. Elas eram parte de um grande reino que controlava uma grande parte do sul da África. As paredes enormes ainda estão lá hoje e nos ajudam a entender como essa civilização antiga funcionava. Depois que a cidade foi abandonada, ficou esquecida por muito tempo. No século XVI, viajantes europeus começaram a ouvir histórias sobre as ruínas misteriosas e se perguntaram quem as teria construído. Alguns se recusavam a acreditar que os africanos pudessem ter construído algo tão grandioso, mas escavações mostraram que a cidade foi realmente construída pelo povo Shona, que vivia na região. No auge de seu poder, o Grande Zimbábue ocupava uma área enorme e abrigava cerca de 20 mil pessoas. A elite vivia em áreas protegidas por muros de pedra, enquanto o povo comum vivia nas proximidades. Ninguém sabe ao certo porque o Grande Zimbábue foi abandonado. Alguns acreditam que os recursos naturais da região se esgotaram, forçando as pessoas a se mudarem. Imagine encontrar bolinhas de pedra com linhas perfeitinhas ao redor delas, enterradas no chão por milhões e milhões de anos. Isso é exatamente o que aconteceu na África do Sul. Essas bolinhas, chamadas de esferas de Klerksdorp, são bem antigas
mais velhas que os dinossauros. Algumas pessoas acham que elas são muito perfeitas para serem naturais e imaginam se alienígenas ou pessoas muito antigas poderiam ter feito elas, mas os cientistas acreditam que elas foram formadas naturalmente, mesmo que ninguém saiba explicar direito como. Imagine um deserto com grandes manchas redondas sem plantas, como se alguém tivesse desenhado círculos perfeitos na areia. Esses círculos misteriosos, que podem ter de 2 a 20 metros de largura, são chamados de círculos de fadas e estão espalhados por mais de 1.800 quilômetros no deserto da Namíbia. Os cientistas estão estudando esses círculos há muito tempo. Eles ainda não descobriram exatamente como eles se formam, mas têm algumas ideias. Uma teoria popular é que os cupins comem as raízes das plantas, criando os círculos. Isso pode ser verdade para os círculos menores, pois as bordas dos círculos acumulam água da chuva, o que ajuda as plantas a crescerem ali e beneficia os cupins. Mas essa teoria não explica os círculos maiores. Outra ideia é que as plantas competem por água e as mais fortes criam um círculo ao redor delas. Alguns cientistas acham que gases subterrâneos ou elementos radioativos podem estar matando as plantas e formando os círculos. O que torna esse mistério ainda mais interessante é que os círculos de fadas não são permanentes. Eles duram de 24 a 77 anos e depois desaparecem, com as plantas crescendo novamente no local. Ninguém sabe ao certo o que causa esse ciclo de vida dos círculos. Em junho de 2021, um fazendeiro de gado chamado Erasmus Jacobs encontrou uma pedra brilhante estranha enquanto trabalhava perto de sua vila na África do Sul. Ele pensou que poderia ser um diamante. A notícia se espalhou rapidamente e logo muitas pessoas, sonhando em ficar ricas, foram para lá para procurar mais dessas pedras. Muita gente montou barracas e começou a cavar dia e noite, na esperança de encontrar pedras preciosas. Algumas pessoas com intenções maldosas também apareceram, querendo enganar os outros. Vendedores de diamantes também chegaram, querendo comprar as pedras por preços baixos. O governo teve dificuldade para controlar a situação, mas infelizmente os especialistas descobriram que as pedras não eram diamantes de verdade, eram cristais de quartzo que se pareciam um pouco com diamantes, mas não valiam tanto dinheiro. Em 1990, um mineiro na Serra Leoa encontrou uma pedra muito estranha, diferente de todas que já tinha visto. Era azul clara e brilhante, e testes mostraram que ela caiu do espaço há muitos e muitos anos, entre 11.000 e 18.000 anos atrás. A parte mais estranha é que essa pedra é feita quase totalmente de oxigênio puro. Isso é muito raro porque normalmente o oxigênio se mistura com outros elementos. A pedra também tem um pouco de carbono, silício, cálcio e sódio, mas a maior parte é oxigênio. Os cientistas ficaram muito confusos com essa pedra. Ela parece ter sido feita por alguém, mas não há nenhuma marca ao sinal disso. E como ela estava em uma camada de rocha muito antiga, é impossível que tenha sido feita por humanos. Ninguém sabe de onde essa pedra veio ou como ela foi formada. Alguns acham que pode ser de uma civilização antiga e muito avançada, que tinha tecnologias que ainda não conhecemos. Nas cavernas da África, há pinturas antigas nas paredes. Elas têm mais de 15.000 anos e mostram como as pessoas viviam e caçavam na pré-história. Os desenhos são muito detalhados e coloridos. Alguns mostram caçadas animadas, com animais como elefantes, rinocerontes, zebras e até antílopes. Outros têm figuras humanas caçando ou interagindo com animais selvagens. Os artistas usaram tintas vermelhas e marrons para fazer os desenhos. Além das coisas comuns, há também figuras estranhas de seres meio humanos, meio animais, que não existem na natureza. O motivo desses desenhos é desconhecido, mas alguns pensam que tem um significado especial para as pessoas da época, talvez ligado a rituais. Existe uma árvore com superpoderes, e acredite, essa árvore realmente existe e se chama baobá. Elas estão por aí desde a época dos dinossauros, há mais de 200 milhões de anos. Elas são encontradas na África em lugares bem secos e conseguem viver por milhares de anos. A mais velha que conhecemos tinha 2.450 anos. Os baobás são gigantes, com troncos enormes que podem ter até 30 metros de diâmetro.
parece que foram plantados de cabeça para baixo. A parte legal é que o tronco deles é como uma esponja gigante, por isso eles conseguem sobreviver mesmo quando não chove por muito tempo. Quando está muito seco, o baobá perde as folhas para economizar água, mas quando a chuva volta, as folhas crescem de novo. Além disso, o baobá é útil de muitas maneiras. Suas folhas podem ser comidas, são ricas em vitamina C e suas frutas azedas têm 6 vezes mais vitamina C do que as laranjas. A casca produz fibras fortes para fazer tecidos e cordas, e até as sementes podem ser usadas para fazer óleo de cozinha. Construída há mais de 4.500 anos, a Grande Pirâmide de Gizé impressionou o mundo antigo como a estrutura mais alta da Terra. Porém, em 2017, os cientistas descobriram um espaço vazio gigante dentro da pirâmide, usando uma técnica especial com partículas minúsculas chamadas muons. Esse espaço tem mais de 30 metros de comprimento, mas ninguém sabe ao certo o que tem lá dentro. Alguns arqueólogos acham que esse espaço vazio não tem nada de especial, pois todas suas salas importantes da pirâmide já foram descobertas. Outros, com ideias mais criativas, acham que pode ser um lugar secreto com conhecimentos antigos ou até mesmo uma máquina de outro planeta. Se você ficou surpreso em conhecer cada uma dessas descobertas pela África, que tal irmos agora para o oceano e descobrir coisas que mergulhadores encontraram nos locais mais profundos das águas do nosso planeta? Olha só, eu vou te recomendar esse vídeo agora que está aparecendo na tela. Aproveita que eu separei ele especialmente para você, então vai lá assistir. Bom, é isso e até a próxima, curioso!